uma vez, com esse caboclo velho, eu falei para ele, ele tinha 90 anos. Ele se perguntou, o imperador vai bem? Eu falei para ele, vai bem, sim, senhor. Ele falou, isso em 1948. Ele disse, mas não é mais aquele veião de barba. Eu falei, não, agora é um outro chamado Dutra. Ah, bom. O caipira é um dos tipos do homem rural brasileiro. Conforme a região do Brasil, o homem rural típico tem uma designação diferente. Há tendência para chamar qualquer pessoa de cultura rústica, qualquer pessoa do interior, de caipira, mas aí já num sentido meio pejorativo e meio jocoso, dizer que a pessoa não tem hábitos civilizados. Não é nesse sentido que se deve usar num contexto como o nosso. O caipira é o morador do campo que vive numa sociedade relativamente homogênea, com valores tradicionais muito marcados, fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo. Não necessariamente com o estado de São Paulo. O que se pode chamar área caipira é talvez um pouco daquilo que o historiador Alfredo L. Júnior chamava a Paulistânia. A Paulistânia é São Paulo, é grande parte de Minas, é grande parte de Goiás, grande parte de Mato Grosso, o atual Paraná em parte também. E, de certa maneira, Espírito Santo e Rio de Janeiro são afins. E este homem é fruto de uma sedimentação racial, às vezes, mas certamente de uma sedimentação histórica, de uma sedimentação cultural que lhe dá características próprias, inclusive na maneira de falar. Ai, 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 na porta que eu queria, joguei meu chapéu para ver onde cair. Eu falo mesmo pra ver onde cair. Caiu no colo das velhas, por certo, Ave Maria. Tá dando pra quebrar, mas levar? Vai. Se nós tomarmos um padrão um pouco abstrato, não que corresponda exatamente à realidade, mas é um modelo que serve para medir a realidade, o caipira é, teoricamente, do ponto de vista racial, mistura de branco com índio. É a mistura de branco com índio que deu mameluco. Mas o mais importante não é isso. O mais importante são as características culturais deste tipo humano que mestiçado. Esse tipo, culturalmente, é um tipo caracterizado por um traço muito interessante, que é a fusão da cultura portuguesa com as culturas indígenas locais. O caipira é muito mais português do que se pensa. Houve um tempo, talvez por nativismo brasileiro, que tendia-se a acentuar muito as componentes indígenas por exemplo, o famoso R retroflexo, que é típico da área caipira. É o é arto, não é? Armoço. Esse R retroflexo sempre se achou que era influência do índio, porque o índio tem esse R. O índio não fala L, mas acontece que isso se fala em muitas regiões do Minho, em Portugal. Então é muito difícil discriminar o que é português e o que é indígena. Eu dei o exemplo da língua, podia dar o exemplo dos costumes. Por exemplo, o jogo do pau, o jogo do cajado, que é um jogo português típico, a luta cada um com o seu cajado na mão, bastão. E isso na cultura caipira era fundamental. É uma coisa puramente portuguesa. E parecia um pouco com o uso do tacape e dos bastões de combate dos indígenas. Então é muito difícil, às vezes, dizer o que vem do português e o que vem do indígena. E é provável que sobrenadaram na cultura caipira os elementos que eram dos dois lados, porque assim a coisa se fundiu. Sabe-se que em São Paulo falava-se não português correntemente, falava-se língua geral, quer dizer, o tupi-guarani adaptado pelos jesuítas, né? Se não fosse a pressão do governo português, nós hoje seríamos bilíngues, poderíamos estar fazendo essa entrevista em tupi-guarani. Agora, essa cultura, para poder manter as suas características tradicionais,
foi preciso a ocorrência de uma série de condições. Uma delas foi o isolamento. O São Paulo, a área que o paulista controlava, era uma área fantasticamente grande. O paulista praticamente percorreu o Brasil inteiro e se fixou numa parte do Brasil. Além disso, o paulista era nômade. Então nós temos esses dois elementos que são muito próprios do caipira: o nomadismo e o isolamento. Olha, o mundo bandeirante era uma grande empresa econômica. Os bandeirantes aprisionavam índios. E a atividade principal foi essa, foi aprisionar índios para vender os índios como trabalhadores, primeiro para os engenhos do Nordeste, onde houvesse necessidade. E isso foi gerando no bandeirante uma sede de território imensa, enquanto que esse bandeirante, quando ele se sedentarizou, quando ele perdeu a sua iniciativa maior, quando ele deixou de ter contato com o mercado, não forneceu mais mão de obra para o mercado, esse bandeirante tornou-se caipira. Uma parte, é claro, uma parte deu fazendeiros, deu exportadores, deu gente que foi ganhar dinheiro, sobretudo localizado nas cidades, São Paulo, Sorocaba, Parnaíba, Itu, Taubaté. Mas o homem rural propriamente, o que ficou perdido naquela imensidão de território, este deixou de ser um protagonista da economia de mercado. E ele se transformou num produtor para si mesmo. Então ele é um bandeirante atrofiado. Agora, como tudo tem que ser dito com um grão de sal, ele se sedentarizou em parte porque ele disse que ele é muito móvel. E ele se separou da economia do mercado também em termos, porque ele leva o franguinho dele, leva os ovos, leva a gabiroba, leva o jatubá para vender nas feiras das vilas, frequentemente. Há coisas comoventes, às vezes, para mostrar como eles estão fora da economia monetária. Ali por 1948, mais ou menos, portanto, há 50 anos atrás, um caipira velho, que já tinha cerca de 90 anos de idade, que morava na região que eu estudei, que é a região de Bofete, que é perto de Botucatu. Às vezes, eles vinham vender frango e ovo em Campinas. Você imaginou o que é isso? Quer dizer, pode-se imaginar o que é isso? Sair de perto de Botucatu a pé e vir até Campinas, dizer que era muito bom porque ganhava-se um dinheirinho. Quanto é que se ganhar mais ou menos? 3 a 4 mil reais, 3 a 4 cruzeiros, reais. Agora, aqui é bom fazer duas observações, inclusive ligadas à coisa que nós já dissemos, para não haver equívoco. Eu estou falando como se existisse na cultura caipira o índio e o português, mas o negro entrou aí também. O negro entrou. Houve escravidão em São Paulo, muita, sobretudo no Vale do Paraíba, na zona de Campinas. E o negro se acaipirou. Quer dizer, o africano tornou-se caipira. Assim como o português se tornou caipira, o africano também tornou-se caipira. Então essa fusão, aí é muito bonito, você vê o mundo caipira se enriquecer pela cultura africana e haver uma espécie de indiferenciação entre a herança indígena, a herança portuguesa e a herança africana. Você imagine aqueles territórios imensos que havia antigamente cobertos de floresta. O caipira chegava, botava fogo, queimava a mata, fazia a roça, fazia o rancho. Ali, passavam alguns anos, ele pegava os badulaques dele, ia para adiante, fazia a mesma coisa 4 ou 5 léguas adiante. É uma cultura extremamente móvel, que provoca, do ponto de vista ecológico, uma destruição ambiental fantástica, sobretudo por meio da fogueira feita para a fertilização da terra e para a destruição da floresta, para o preparo dos campos de plantio. E uma população móvel dessa maneira, e pouco numerosa, porque o Brasil era povoado muito escassamente, né, gera um tipo de assentamento no solo muito disperso. Eu procurei estudar o caipira, eu creio que eu
a minha conclusão, que depois foi aceita por muitos estudiosos, é que a unidade básica da cultura caipira não é nem a vila, nem a casa, nem a família, é o bairro. O bairro é aquela porção de território povoada de maneira muito espalhada, em que as pessoas não têm contato imediato, mas na qual todos se sentem como pertencendo a uma mesma comunidade. A pessoa pode passar 6, 7 meses sem ver o seu vizinho, mas na hora de fazer uma festa de São João, ele faz com um certo número de vizinhos. O caipira, isolado dos centros urbanos, sem nenhum contato, ele periodicamente se encontra em função das necessidades comunitárias do bairro. Por exemplo, fazer uma casa, ele não pode fazer sozinho, então ele faz um mutirão. Quem ele chama para o mutirão? Aqueles que pertencem ao mesmo bairro. Ele tem que fazer um roçado. Ele sozinho, ele, o filho dele, não conseguem fazer o roçado. Quem ele chama? Os membros do bairro. O cururu é uma dessas atividades tipicamente caipiras que preservam a coesão do grupo. Quando é que o cururu é feito? Para pagar uma promessa, geralmente. Eu planto uma roça de milho. Eu então digo ao santo, o santo é minha devoção. Santo Antônio, por exemplo. Se o milho granar direito, se eu não perder esse milho, eu faço um cururu para Santo Antônio. Então eu colho o milho está bom, eu faço o cururu para Santo Antônio. Quem eu convido? Os membros do bairro. O bairro se reúne na minha casa. Eu então dou quentão, dou café, dou pão. Sou capaz até de dar pão, que é uma coisa fantástica para o caipira, em um certo momento ele come pão. Tanto ele é um fator de coesão grupal, que quando o caipira passou a se sentir, já no nosso tempo, não mais um membro de um bairro só, mas também um brasileiro, a história do Brasil foi assimilada às escrituras sagradas. E eles passaram então a cantar também a história do Brasil. O lazer fazia parte da cultura caipira, daí a fama injusta do caipira ser vagabundo. É um homem que tinha muito lazer. Tendo lazer, ele podia pescar e podia caçar. Não porque era para se divertir, aquilo era a dieta dele. Eu comi tatu, comi coati, compreende, caçado pelas pessoas do bairro que eu estava e que iam me oferecer tatu, coati, compreende? Eles não comiam macaco, porque diziam que macaco parece demais com gente. Agora, os outros bichos, até cobra chegavam a comer. Quer dizer, aí é uma dieta que se aproxima da dieta do índio, da dieta do primitivo. Do momento em que ele fica mais subordinado ao mercado, que ele tem que comprar bens de consumo para os quais ele não tem dinheiro, que a mulher dele quer uma bacia de lata, que ele quer despertador, compreende? Que a filha quer um relógio. Aí o tempo dele acaba e a margem de lazer acaba. Ele não pode mais caçar, aí não tem mais carne. Então, a dieta caipira antiga era uma dieta relativamente equilibrada, por causa do isolamento e dessa cultura isolada, ele construiu ali dentro uma cultura de subsistência, caça e pesca que lhe permitiam viver. Do momento em que sua margem de lazer diminuiu, a dieta também empobreceu bastante. O caipira é, antes de mais nada, um homem livre. Ele é um descendente do índio, ele é um descendente do bandeirante, ele é um homem livre. Compreende? E o trabalho regular no Brasil era uma barbaridade, porque é um trabalho escravo, com chibata. O homem livre não gosta disso. Quer dizer, o escravo não tinha outra alternativa, não que ele fosse menos altivo ou menos digno do caipira, mas ele era trazido como um animal. Ele era comprado, ele era tirado da terra dele. Ele não tinha outra alternativa, ele tinha que trabalhar ali onde ele estava. Agora, o caipira tinha o sertão na frente dele. Ele podia fugir, ele podia escapar, ele podia se recusar, e ele era livre, ele não é escravo. Ele dizia, eu prefiro comer uma espiga de milho e 2 abobrinhas do que trabalhar de sol a sol. Quando o caipira vem para a cidade, vem para São Paulo. São Paulo hoje é um destruidor de caipiras. São Paulo é uma cidade sob esse aspecto monstruosa, é uma destruidora de culturas, não é? Então ele vem para São Paulo, aqui ele vai se marginalizar, ele vai ser servente pedreiro, entende? Ele vai trabalhar na construção civil, ele vai ser porteiro, ele vai ser soldado e vai morar na periferia.
Quer dizer, as pessoas da região que eu estudei me dizem que hoje já não existe mais nada do que eu vi. Eu, então, sou levado a crer que a cultura caipira que eu conheci é uma cultura extinta. Agora, as sobrevivências dela estão aí. Sempre houve uma relação muito grande entre a cultura caipira e a cultura urbana. O caipira é um brasileiro que mora no mesmo país que nós, que saía do sítio dele e vinha vender ovo em Campinas. Quando ele vinha vender ovo em Campinas, ele via bonde puxado a burro, não é? No começo é que ele podia ver até automóvel, se já houvesse, ele ouvia falar em luz elétrica, luz de gás. Portanto, não existe separação drástica entre a cultura urbana e a cultura rústica, entre o mundo do homem da cidade e o mundo caipira. Há uma continuidade, um contínuo. Você tem extremos, você tem, por exemplo, as classes dominantes de São Paulo vivendo com muito requinte, segundo um padrão totalmente europeu, com mais alta sofisticação técnica, isso é um extremo. No outro extremo, você tem o caipira que ainda usa, e que eu ainda vi usar lenço na cabeça, não chapéu, lenço na cabeça, andar descalço e dormir no chão. São dois extremos. No meio tem uma vasta gama. O homem da cidade meio acaipirado, o caipira meio urbanizado, aí a gama é infinita. Eu me lembro de um grande cantador de cururu chamado Sebastião Roque, que é de Pereiras. Pereiras, acho que é de Conchas. O Sebastião Roque estava trovando a Bíblia e contando como é que a Virgem Maria casou. Então o pai dela chega e diz: Maria, você já está ficando mocinha, está no tempo de casar, constituir sua família, né? Mas Maria era muito pura, ela já sentia uma vocação qualquer. Então ela não queria se conservar pura para, certo, antevendo o Espírito Santo. Os versos em que ele diz isso é admirável. Ele fala: Maria era um cravo lindo, Maria era um encanto encarnado, mas a esta voz de casamento Maria sartou de lado. Sartar de banda, sartar de lado significa negar, em dialeto caipira. Sartei de banda, quer dizer, nego, não é comigo. Olha, na Bíblia, no Novo Testamento, a Virgem Maria sartando de banda. Tá vendo? Quer dizer, essa intercomunicação das culturas é constante. Então, digo, assim como há música caipira hoje em São Paulo, que é um eco deformado, folclorizado da cultura caipira inicial, essa própria cultura não é uma coisa que nasceu por si, ela nasceu de intercâmbio com a cultura erudita, com a cultura portuguesa. E foi na maneira de falar, em tudo. Nós sabemos que o caipira fala, às vezes, de maneira mais pura do que nós. Quando ele fala pergunta, né, depois, ele fala como falavam as pessoas cultas no século XVII. Essas coisas todas que eu falei sobre o caipira, provavelmente, quando eu me lembrar, eu vou pensar sobre tudo o que eu não falei, e que talvez fossem coisas até mais importantes. Mas não se pode falar tudo de uma vez só. Eu queria fazer uma observação final. Eu estudei a cultura caipira durante muitos anos, mas queria observar o seguinte: essa é a cultura dentro da qual eu fui criado. E de modo que, ao falar da cultura caipira, eu sou uma pessoa civilizada, de cidade, mas eu estou também dentro de valores que foram os valores do mundo no qual eu me formei. De modo que eu queria deixar essa ressalva final. Eu não falo do mundo caipira apenas como um estudioso. Eu falo do mundo caipira como um participante. Esse Samuel me disse assim, eu falei: eu sou mineiro, Samuel. Diz ele, não maliciei. Mas mineiro é a mesma coisa que nós. Uma vez eu vim a Inhambi, o mineiro levar uma facada, o sangue aqueceu da barriga dele igualzinho o nosso. Então nós podemos estar tranquilos no meio dessa paulistada toda aqui.